Jesus cuida dos seus com cuidados especiais. O texto nos fala que, depois de remarem 5 quilômetros, viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco. E Marcos, que é bem detalhista, ele nos fala o seguinte: eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Outro dia eu estava fazendo estudo bíblico nesse texto. O irmão levantou a mão e fez uma pergunta interessante. Pastor, o texto nos fala de Marcos, que Jesus, de onde ele estava, ele viu e ele via os discípulos em meio às dificuldades, verso 48, e vendo em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário. Jesus, de onde ele estava orando, ele viu os discípulos no mar, justamente porque o mar fica num lugar baixo e dos dois lados há montanhas. Jesus estava no alto orando, e essa pessoa me perguntou: se ele viu, por que ele não cessou a tempestade à distância, da mesma forma que ele curou o filho do oficial do rei à distância? Boa pergunta, né? Jesus tem poder de cessar uma tempestade à distância, assim como de curar alguém à distância. Mas nós temos 2 lições a aprendermos aqui. A primeira delas é que este relato de Jesus indo acudir os seus discípulos, fazendo este milagre, este sinal, é o único relato que você encontrará no Novo Testamento acerca de Jesus realizando um milagre sem a presença de pessoas estranhas. Todos os milagres que Jesus realizava, havia pessoas da multidão, haviam outras pessoas ao redor que podiam presenciar, vivenciar aquele momento. Mas aqui é o único momento em que Jesus realiza um milagre, que ele está simplesmente com o seu povo, com os seus discípulos. Sabe por quê? Para nos ensinar algo precioso, que Jesus, ele tem um cuidado especial para aqueles que lhe pertencem. É a aliança que Deus tem para com o seu povo, para com a sua igreja. Quando nós falamos em bênção na palavra de Deus dentro da teologia, nós falamos em bênçãos gerais. A chuva vem para todo mundo. Está chovendo aqui sobre a igreja, mas está chovendo também sobre os lugares onde há pessoas que não temem a Deus. O ar que nós respiramos não vem somente para os cristãos, mas o ar vem para todos. Isso é bênção geral, mas há certos tipos de bênçãos que Deus tem reservadas somente para o seu povo. Há cuidados que Deus tem somente para com o seu povo. E quando Jesus, ele faz questão de ir até os discípulos, ele está mostrando isso: filho, você é especial para mim. Você é aquilo que eu direi mais à frente em João. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor cuida das suas ovelhas. O bom pastor chama a sua ovelha pelo nome. A ovelha ouve o seu nome, ouve a minha voz, reconhece a minha voz e me segue. Jesus sabe o seu nome e te chama pelo nome. Quando você está em meio às dificuldades, ele vem pessoalmente até você, porque ele é um Emanuel, ele é o Deus conosco. Há a promessa de que eis que estarei com vocês todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos. Nós somos ovelhas do bom pastor. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, os pastores, quando recolheram as ovelhas para o aprisco, ele se punha
na porta do aprisco, e ovelha por ovelha passava por ele, e ele olhava, ele fiscalizava aquela ovelha para ver se ela tinha algum machucado, para ver se ela tinha algum espinho. Se ela tivesse machucado, ele se abaixava, ele curava com azeite, ele curava individualmente cada ovelha do seu rebanho. Jesus, ele faz questão de ir até os discípulos estavam, para nos ensinar justamente: meu filho e minha filha, quando vocês estiverem em meio aos mares revoltos da vida, saiba que o Senhor Jesus, além de ver aquilo que você está passando, Ele dispensará cuidados únicos, especiais sobre a sua vida, chamando você pelo seu nome, porque quando Ele foi para a cruz do Calvário, Ele foi por você, Ele foi por mim, Ele foi por cada um daquele que o Pai deu a Ele, de forma individual. Isso deve ser para nós motivo de alegria, isso deve ser para nós motivo de esperança, isso deve ser para nós motivo de descanso sobre as nossas vidas. Nós temos um Deus que cuida de nós. Ele sabe como são as suas noites. Ele conhece as lágrimas, talvez que somente o seu travesseiro conhece. Ele conhece. E no tempo oportuno, Ele virá com o seu socorro. Ele te chamará pelo nome e dirá para você: eu tenho uma aliança com você. E esta aliança me leva a cuidar de você, de forma única, de forma especial. Por isso que Davi, ao escrever o Salmo de número 23, ele dizia: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei. Sabe por quê? Porque ele sabe que o Senhor, que é o bom pastor, está lá com ele, cuidando dele de forma individual, de forma única, dispensando cuidado sobre a vida dele. As pessoas estavam preocupadas somente com aquilo que Jesus podia oferecer: curas, alimento, só isso. Mas Ele quer nos ensinar algo muito maior. Você me pertence, a sua vida está em minhas mãos. Eu sou o bom pastor, e você, meu filho e minha filha, você é minha ovelha. Nunca se esqueça disso. Por isso que Ele faz questão de sair de onde Ele estava e ir até os seus discípulos, de forma pessoal, de forma individual, para acudir às necessidades que eles estavam passando, estavam enfrentando naquele momento. E quando Ele chega, Ele traz em seus lábios palavras de tranquilidade. O fato é que quando os discípulos, com aqueles relâmpagos que estavam no céu em meio à escuridão, eles veem um vulto sobre a água, Marcos nos fala que eles gritam: é um fantasma. Essa expressão é um fantasma, é como se eles estivessem gritando: é um demônio. Já estava difícil, agora vai ficar mais difícil ainda. Porque além da tempestade, além dos fortes ventos, além das fortes ondas, agora vem um demônio em nossa direção andando sobre as águas. E neste momento, o bom pastor diz para eles: não temas, sou eu. Sempre que Ele vem até nós, em momentos difíceis, Ele traz palavras de consolo, de esperança, de correção, de paz, de orientação, de cura, de libertação, por meio das Santas Escrituras. Em meio às tempestades, que ao ler a palavra do Senhor, você ouve a doce voz do Senhor Jesus, balbuciando nos seus ouvidos, dizendo: não temas, sou eu estou aqui. Fiquem em paz, porque justamente Jesus quer mostrar para eles: eu sou Deus. Ele diz:
ficaram possuídos de temor, mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Mais uma vez, ele resgata a fala de Deus no Antigo Testamento: o grande eu sou está aqui diante de vocês. Deus veio nos socorrer. E quando olhamos para o mistério da fé, é justamente isso. Como que pode um Deus despojar-se da sua glória, da sua majestade, dos altos céus, e fazer-se homem e vir caminhar entre nós? Mas é um paralelo que encontramos no Antigo Testamento, quando o povo, há mais de 400 anos, estava padecendo ali no Egito. Deus aparece na sarça ardente dizendo para Moisés: eis que vi e ouvi o sofrimento do meu povo, e desci para socorrê-los. Nós temos um Deus que despojou-se da sua glória, despojou-se da sua majestade, tomou forma de homem humilhando-se, e veio até nós para nos socorrer, e veio até nós para nos salvar, e veio até nós para dizer: filho, eu estou aqui, não temas. E veio até nós para dizer: você não poderia pagar essa dívida, mas eu pagarei em seu lugar. Filho, eis que vi e ouvi o sofrimento de vocês, eu vi a condenação eterna na vida de vocês, e o Deus Pai me enviou para que viesse socorrê-los. E assim, este Deus que despoja-se da sua glória e da sua majestade e vem até nós, Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino da luz. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e este Deus que vai até aqueles que estavam na tempestade para socorrê-los, é o mesmo que disse e diz para nós: filho, você estava morto, e eu vim ao seu encontro. Eu sou Deus para te salvar. Não temas, descanse em mim, confie em mim, permaneça firme. Sou eu sou Deus. Aqueles que os discípulos acharam ser um fantasma, está dizendo para eles: eu não sou um fantasma, eu sou o grande eu sou. Quem está aqui na frente de vocês para cuidar de vocês. Em meio às tempestades, vemos que Jesus traz paz sobre as nossas vidas. O texto nos fala que, então, depois daquela fala de Jesus, eles de bom grado receberam. E logo o barco chegou ao seu destino. Marcos, ele relata isso de forma mais detalhada um pouco. Ele diz o seguinte: Jesus subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e prostrando-se, o adoraram. Quando você lê esse texto, você muitas vezes é levado a pensar que existe somente uma tempestade, que é a tempestade de fortes ventos, relâmpagos, ondas, mas há uma outra tempestade acontecendo aqui, no coração daqueles homens. Eles estavam aflitos, eles estavam desesperados, eles estavam sem paz, eles estavam ansiosos pela chegada de Jesus. Você já passou por algum problema em que você durante a noite perde o sono? Você já passou por algum problema que você perde a fome? Você já passou por algum problema que parece que tem uma mão apertando o seu pescoço assim, trazendo uma agonia, trazendo aquele aperto no peito? E você fica pensando 24 horas por dia naquele problema que você está vivendo e como solucionará aquilo lá. Isso é uma tempestade que está ocorrendo dentro do nosso coração, na nossa mente, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. E quando você olha para esse texto, você vê que a presença de Jesus, em primeiro lugar, ela aquieta a tempestade que há no coração dos discípulos. E depois, quando ele sobe ao barco, sem palavra alguma,
a tempestade do mau tempo cessa. Jesus sobe ao barco e eles se ajoelham e o adoram, porque a presença de Jesus trouxe paz sobre a vida deles. Quando Jesus ressuscita, no primeiro dia da ressurreição, o texto nos fala que os discípulos estavam trancados dentro de uma casa com medo, porque eles pensavam: se Jesus foi preso, se Jesus foi crucificado, se ele foi morto, o Império Romano fará o mesmo conosco. E o texto nos fala que no dia da ressurreição, o Senhor Jesus entra naquela casa e coloca-se no meio deles, e pela primeira vez ele diz uma coisa: a paz seja convosco. E depois, novamente, depois de verem que era Jesus, ele pronuncia de novo: a paz seja convosco. Gente, Jesus quer nos ensinar que muito mais do que acalmar as tempestades que existem à nossa volta, ele tem poder de acalmar a tempestade no nosso coração. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que quando nós estivermos ansiosos, apresentarmos para Ele aquilo que tem trazido ansiedade em oração, em súplicas, com ações de graça. Ele nos fala que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará a nossa mente, guardará o nosso coração. Quando nós apresentamos as nossas lutas, as nossas tempestades em oração diante do Senhor Jesus, Ele é capaz de trazer uma paz, como Ele mesmo dirá em João, que o mundo não é capaz de dar, mas Ele é capaz de dar. Quando Jesus subiu ao barco, a tempestade ao entorno ainda existia, mas os discípulos ajoelham-se diante dele e o adoram, e só depois a tempestade cessa. Muitas vezes, entender que Jesus traz paz sobre a nossa vida, é entender que haverá paz em nosso coração, mas a tempestade ainda poderá estar presente na nossa vida. Quando olhamos para o Salmo de número 4, nós vemos Davi dizendo: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu me fazes repousar tranquilamente. O contexto que Davi escreve este salmo é um momento onde seu filho Absalão, ele quer tomar o trono do pai e quer matá-lo. Absalão ainda está lá fora caçando Davi, mas Davi é capaz de entrar numa caverna e declarar diante de Deus: em paz me deito e logo pego no sono, mesmo que meu filho Absalão ainda esteja lá fora querendo me matar, eu estou em paz, porque é o Senhor quem traz paz para o meu coração, é o Senhor quem traz paz para a minha vida, porque a paz que o Senhor me traz, ela não é circunstancial, ela não está ligada àquilo que está acontecendo à minha volta, mas ela está ligada àquilo que o Senhor é capaz de trazer, de fazer dentro de mim. Isso quer dizer que a presença de Jesus na sua vida, em primeiro lugar, não quer dizer que a tempestade irá cessar, mas quer dizer que você estará em meio à tempestade com a paz que excede todo entendimento, que somente Jesus pode dar. Isso é transformador, porque quando encontramos paz em meio às lutas e tempestades, isso nos dá esperança, isso nos dá ânimo, isso nos dá vida de enfrentarmos aquilo que está à nossa volta. E é isso que acontece ali. A presença de Jesus traz paz ao coração daqueles homens que estavam desesperados. Jesus, ele quer mostrar que muito mais do que fazer milagres, Ele é capaz de transformar vidas. Ele é capaz de aquietar a alma. Ele é capaz de consolar o seu coração. Como é bom saber disso. Uma paz que o mundo não pode nos dar, mas que a simples presença dele já nos traz paz completa sobre a nossa vida. Como a chuva não vai passar, a gente termina, né? Jesus, ele traz paz em meio às tempestades da vida.
Não pense que você está sofrendo por castigo, por estar no pecado, como as pessoas dizem, por ter pouca fé. Nós servimos a um Deus soberano, que quer trabalhar na minha vida, na sua vida, e isso Ele é capaz de fazê-lo no meio das dificuldades. Eu sei que você sabe que o ouro ele é depurado debaixo de grande temperatura. Tudo aquilo que é impuro sai do ouro quando ele é submetido a grandes temperaturas. E aí separa-se aquilo que é impuro. E o que se tem depois da grande temperatura é um ouro precioso. O texto nos fala que depois que Jesus subiu ao barco, eles prostraram-se o adorando. E a tempestade passou. O texto nos fala que eles chegaram ao outro lado. Gente, os discípulos que subiram aqui não são os mesmos que desceram lá. Porque aquela experiência que eles tiveram com Jesus ali naquela viagem, com certeza os transformou. Lapidou a fé deles, o conhecimento deles acerca de quem é Jesus. Na vida passaremos por tempestade, mas o Deus soberano está no controle de todas elas. Pente firme, ela não cessa quando queremos, mas é Ele quem decide o momento oportuno de vir nos socorrer. Ele está vendo aquilo que passamos, e no momento certo, aquele que nunca se atrasa, Ele virá com socorro em tempo oportuno, com seus cuidados especiais sobre as nossas vidas, dizendo: você é minha ovelha, eu te chamo pelo nome, eu sou o seu pastor, eu estou aqui para cuidar de você. Não temas, eu estou aqui, eu sou Deus, despojei-me da minha glória e majestade para vir até vocês, para vir socorrer vocês, para vir trazer vida para vocês, salvação para vocês. Eu vim para trazer paz ao seu coração. Nossa paz não é circunstancial, por isso que Abacuque diz: ainda que a videira não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, eu não vou temer, eu vou continuar louvando a Deus, porque a paz que eu sinto é uma paz que não está ligada às circunstâncias, mas está ligada à presença dele na minha vida. Por isso que ele diz para nós: paz seja convosco. Deus abençoe a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, como está o seu coração. Se você passa por um momento desse que parece que nunca tem fim, sai daqui desta noite sabendo que Jesus é a paz em meio às tempestades. Descanse nele, confie nele. Você chegará ao final da sua jornada, assim como aqueles discípulos chegaram naquele dia. Que Deus abençoe. Amém.